Estamos de volta para mais uma aula. É um prazer estar na sua companhia. Como tínhamos prometido na aula anterior, hoje o tema é planos para um mundo melhor. Voltamos a contar mais uma vez com Carmen Maciel. Carmen, bem-vinda. Muito obrigada. Qual foi o sumário que tu escolheste para nós hoje? Então, hoje nós vamos dedicar-nos um pouco ao estudo sobre a experiência do povo de Israel, que foi um povo marginalizado, escravizado e que viveu em vulnerabilidade no Egito. E Deus vai mostrar a sua preocupação pela humanidade, deixando-nos pistas de como nós devemos promover e desenvolver a beneficência em prol de sociedades mais justas e mais harmoniosas. Como base para a aula de hoje, o versículo que foi escolhido é o versículo que encontramos no capítulo 3, é o versículo 7 que encontramos no capítulo 3 de Êxodo, e eu vou partilhar com todos vós. Diz o seguinte: "E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores." Carmen, este povo que foi escravizado, ostracizado durante 400 anos, um povo que viveu, eu diria, literalmente como escravo, em pobreza extrema, Deus não deixou desamparado. Tinha certamente um plano para este povo, que era o seu povo. Que plano era este? Muito bem. Este povo de Israel, na realidade, passou por momentos de verdadeira angústia e opressão, como aqui disseste. Isto é tanto mais preocupante quando estão em terra estranha. Uma coisa é nós vivermos opressão, vivermos dificuldades na nossa terra, onde de alguma forma nós nos movemos bem e temos redes de apoio, mas este povo estava em terra estranha. Se nós buscarmos alguma luz sobre esta vivência, no Comentário Bíblico Adventista, no volume 1, sobre o livro de Êxodo, nós podemos ler na página 530, que naquela época a vida humana, principalmente alguém que era de outra etnia ou nação, era considerada de pouco valor. Era comum massacrar prisioneiros de guerra, aniquilar populações inteiras e sacrificar aos deuses filhos indesejados. Sabemos pelo relato bíblico que o faraó, portanto, considerava uma afronta ao seu reino a forma como o povo israelita se multiplicava, como ele era próspero. E nós temos alguns episódios específicos, por exemplo, quando surge a personagem de Moisés, ainda bebezinho, foi decretada uma lei para que se matassem todos os bebés do sexo masculino, para que, na realidade, este povo não continuasse a ser fecundo e próspero. Então, apesar das circunstâncias vividas por aquele povo, como tu dizias, e bem na pergunta, Deus tinha planos especiais para eles e desejava conduzi-los a uma nova terra, conhecida pela sua fertilidade. Então, em cooperação com Moisés, este homem que acaba por ser formado no próprio palácio do faraó, com as melhores instruções possíveis da época, recebe a missão de libertar o povo. Deus vai operar uma série de milagres. Apelo a que todos aqueles que nos escutam possam estudar estes milagres, porque são algo fora do comum daquilo que nós hoje estamos habituados e, portanto, trarão-nos muita luz sobre o que foi o propósito misericordioso de libertação e concessão de melhores condições de vida de Deus a este povo. Conquanto tenha parecido que Deus estava esquecido, foram 400 anos. É verdade que 400 anos naquela altura era diferente, porque as pessoas tinham uma longevidade bastante longa, muito diferente da que temos atualmente, mas Deus estava à espera do momento certo para se manifestar e fê-lo de uma forma muito especial, pronto a mudar drasticamente a situação deste povo, que ele fez com que abandonasse o Egito e saísse, portanto, das condições de escravatura onde estavam. E Deus promete que eles, ao saírem, poderiam sair com algum produto da riqueza que tinham ajudado a criar. Nós encontramos esta declaração de Deus a Êxodo no capítulo 3, versículo 21. Portanto, tudo aquilo que eles tinham ajudado a prosperar, eles poderiam levar para a sua nova terra, para que pudessem não iniciar do zero, mas com algum benefício produzido pelas suas próprias mãos. Então, os planos de Deus, respondendo especificamente à tua pergunta, passavam por estabelecer um novo tipo de sociedade com aquele povo que tinha sido escravizado. Nós vamos ver ao longo das várias semanas que aqui vamos passar como vai ser importante a experiência que este povo viveu de escravidão para compreender, portanto, as dificuldades com que o povo vindouro iria passar.
E Deus desejava que esta sociedade nova fosse uma sociedade sustentável e fosse também uma sociedade exemplar para as outras nações. Na realidade, voltamos a uma ideia que abordámos no início: Deus vai abençoá-los para que eles sejam uma bênção para as outras nações. Mas quer queiramos, quer não, Deus vai pegar num povo que não está habituado a ser povo. Ele tem que criar uma nova sociedade de raiz. Ele tem que instruir o povo, tem que reorganizar o povo. E, portanto, certamente terá que dar muitas indicações, e vai dar muitas indicações a estes homens e a estas mulheres para aprenderem a viver agora não como escravos, mas em sociedade. Que indicações são essas? Que implicação isso tem para o dia-a-dia do povo, agora com uma nova realidade? Muito bem, é uma pergunta muito pertinente que faz todo o sentido, porque nós estamos a falar de um Deus de ordem, estamos a falar de um Deus de harmonia e um Deus de perfeição. E apesar da entrada do pecado neste mundo, estes eram os padrões de Deus. E ele desejava para a nova sociedade de Israel estes desígnios. Assim era necessário que o povo regulasse o seu dia-a-dia e a sua existência baseado num conjunto de princípios que ajudariam a manter a ordem, ajudariam a manter o respeito, a sã convivência. Nós poderíamos dizer, na linguagem de hoje, que eles precisavam de uma espécie de código de conduta que permitisse não só manter a moral entre os homens, mas também manter a aliança que eles tinham feito com Deus. E então é neste contexto que o povo recebe, através do líder escolhido, Moisés, já aqui falámos, os 10 mandamentos. E estes 10 mandamentos é muito interessante porque muitas vezes somos confrontados por os seguirmos na atualidade por pessoas que dizem que estes mandamentos estavam apenas adaptados àquela realidade. Mas Deus vai mostrar-nos que estes mandamentos eram adequados a qualquer sociedade vindoura. Portanto, mais uma vez, a noção de que o povo de Israel seria o exemplo para outras nações e seriam então aplicáveis enquanto o mundo existir. Nós encontramos esta ideia em Mateus, no capítulo 5, os versos 17 e 18, onde diz: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, até ao final dos tempos, esta lei estará, na realidade, em vigor. E há algo interessante que eu gostaria daqui enfatizar. O facto de que estes 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas tem um simbolismo específico. E enfatiza a ideia de que havia 2 classes de obrigação moral contidas nestas 2 tábuas, nestes 2 lados. O primeiro era o dever com Deus. Temos um conjunto de recomendações, de leis que são aplicáveis no nosso relacionamento com Deus. E depois temos um outro lado, que é o nosso dever para com o ser humano. A nossa obrigação para com Deus está ligada às nossas obrigações para com o semelhante e por isso elas fazem parte de um conjunto uno de leis que serviriam para manter a ordem e a harmonia na sociedade. É muito interessante que, se nós pensássemos que todas as sociedades pudessem cumprir estas leis, estamos a falar de não matar, estamos a falar de conceder igualdade, estamos a falar de manter um dia de descanso para o nosso próprio benefício e, portanto, todas as sociedades sairiam muito beneficiadas com este conjunto de ordens, de leis que Deus nos deu. E, para além destes 10 mandamentos, Deus vai, através de Moisés, dar instruções pormenorizadas a respeito da forma como estas grandes ordens deveriam ser cumpridas. Como dizias e muito bem, o povo vinha de uma realidade completamente diferente, portanto, a única sujeição a que eles estavam expostos era, na realidade, a do trabalho forçado e era necessário que eles conhecessem as formas como poderiam cumprir estas leis. Porque também, imaginemos isto, se alguém nos dá algo para cumprir e nós não sabemos como fazer, acaba por ser frustrante. Então, Deus dá as ordens, Deus explica como devem fazer. E explica de forma, por exemplo, como deviam tratar os escravos de forma correta,
o tratamento de crimes violentos, as leis relacionadas com a propriedade. Vamos ver também que isto é algo muito importante naquela altura. Possuir a terra era um sinal de riqueza, de prosperidade, de manter a linhagem. Leis para a vida diária, estabelecimento de tribunais. Portanto, todo um conjunto de ordens que Deus ordens que ajudarão a cumprir os mandamentos que Deus vai dar a Moisés. E no seio dessas leis destacava-se a preocupação pelos concidadãos desta nova sociedade, assim como uma preocupação muito grande pelos marginalizados e os mais vulneráveis. Dizia há pouco que a experiência que eles viveram é muito importante. Nós costumamos dizer no dia-a-dia que só quando calçamos os sapatos de alguém é que sabemos as experiências e as dores que essas pessoas passaram. Então este povo, que tinha passado por todo um conjunto de opressões, vai na realidade compreender as dificuldades da humanidade pelas situações que já tinha, as circunstâncias que já tinha vivido. Mas, Carmen, apesar dessas leis que Deus vai dar e até da forma como Deus acaba por organizar o povo, porque Deus vai dividir o povo por tribos, até curiosamente vai instituir a mutualidade e a solidariedade quando depois 11 tribos têm a responsabilidade de alimentar uma 12ª que tem funções sacerdotais. Portanto, há aqui o princípio da mutualidade também aplicado. Deus dá indicações muito precisas, mas a verdade é que as desigualdades sociais vieram a surgir. E elas, mesmo perante o povo que seguia as leis de Deus, as desigualdades sociais e as disparidades surgiram com naturalidade. Como é que Deus, atempadamente, certamente já sabia que isso iria acontecer, já vimos que não era plano de Deus, mas o que é que Deus pretendia fazer com essa realidade? Sem dúvida. Deus sabia, como dizias, que com o passar do tempo a riqueza, a propriedade, as oportunidades, os recursos iriam ficar nas mãos de alguns e não de todos, como Deus previa em situações de igualdade que são as desejáveis numa sociedade harmoniosa como aquela que Ele queria de facto instaurar. E apesar das disparidades terem acontecido, Deus tinha um desígnio muito especial. Nós podemos encontrar em Levítico, no capítulo 25, o desígnio de Deus. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus garantia que fossem cumpridas as suas recomendações para que houvesse segurança na terra. Isto é, de facto, extraordinário. Mais uma vez, a nossa relação com Deus e o cumprimento natural das leis que Ele nos dá haveriam de fazer, como diz o versículo 18, observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. E, portanto, Deus, conhecedor desta realidade, de que haveria de acontecer as disparidades entre os homens, vai instaurar o ano sabático e o jubileu. Portanto, são, no fundo, alguns momentos rituais que Deus vai permitir que o povo implemente para devolver um pouco da justiça, da distribuição igualitária, portanto, para que todos pudessem viver de forma harmónica. Eu gostaria de usar aqui uma citação da escritora norte-americana que aqui já frisei, Ellen White, na sua obra Patriarcas e Profetas, no capítulo 50, página 489, ela diz assim: os estatutos que Deus tinha estabelecido destinavam-se a promover a igualdade social. As disposições do ano sabático e do jubileu poriam em ordem, em grande medida, aquilo que no intervalo anterior havia ido mal na economia social e política da nação. Então, o facto de o povo ter que parar para pensar ou remendar aquilo que estava para trás era, na realidade, uma tentativa de Deus para redistribuir a riqueza, a posse, a propriedade da terra, para que todos pudessem viver de uma forma mais igualitária. É engraçado, não é? Porque Deus acaba por ter não só com o ser humano essa preocupação, vemos até mais tarde também a instituição de que depois de X anos, cerca de 40 anos, com uma propriedade, depois ela teria que ser restituída. Víamos também que aqui há uma preocupação com a própria natureza, não é? Ou seja, quando a própria terra que é cultivada também tem que descansar para que a própria terra também ela pudesse, enfim, repor as suas energias para um novo cultivo. Há aqui uma preocupação generalizada com
de Deus, não só com o ser humano, mas também com a própria natureza. Mas nós vimos na aula anterior que a pobreza sempre iria existir entre nós, ou seja, isso é uma realidade que enquanto houver pecado na Terra, infelizmente vamos ter que lidar com a pobreza. Mas a pobreza que nós vemos hoje, muitas vezes não é só pobreza financeira. Há muitos tipos de pobreza. Eu pedi-te, se calhar pudéssemos falar um pouquinho sobre isso, tentando perceber qual é que é o significado da pobreza. Sim. Só para situar, talvez, os ouvintes e os espectadores que não nos acompanharam na primeira lição, quando aqui falavas que a Bíblia nos indica que não deixarão de existir pobres na terra, nós podemos encontrar no capítulo 15 de Deuteronômio, no verso 11, uma profecia onde nos diz que, na realidade, nunca deixarão de existir pobres na terra e, portanto, Deus nos ordena que nós atuemos, portanto, estendamos a nossa mão para aquele que está ao nosso lado. E indo agora direto à tua questão, se nós recorrermos a alguma luz maior sobre, portanto, o que é ser pobre ou o que é que quer dizer ser pobre nestes versículos, a Bíblia diz-nos que é alguém sujeito a abuso ou opressão. Não necessariamente alguém que está com dificuldades financeiras, como tu aqui dizias. E, portanto, nós podemos estar também a falar de alguém incapaz de se defender. E quando nós falamos em beneficência, em misericórdia, automaticamente a nossa mão se estende para comprar um saco de comida, para dar roupas, para enviar ajuda de emergência, mas o nosso trabalho é muito mais abrangente do que isso. O nosso trabalho é um trabalho de aliviar a opressão, é um trabalho de tentar suprimir o abuso, seja o abuso infantil, seja o abuso a nível, por exemplo, de violência doméstica, que é um assunto que ouvimos falar muito, seja ainda de defender alguém capaz de fazer a sua voz ser ouvida. Por exemplo, a questão dos refugiados, também muito atual hoje. Portanto, quando na Bíblia nós temos esta grande classe de pobres, nós estamos a falar de pessoas que estão num espectro muito alargado, não só de privação financeira, mas a vários níveis. Até pode acontecer que alguém que esteja em abuso ou opressão não esteja em carência económica. E nesta última... Portanto, nesta última pergunta que hoje aqui nos move, eu gostaria de trazer algo mais que não falámos na semana passada sobre o facto de ainda existir pobreza na Terra e como é que Deus poderia aproveitar essa questão, entre aspas, para ensinar o seu povo lições de misericórdia. Ele vem, na realidade, advertir-nos e apelar-nos a que nós possamos pôr em ação a simpatia, a ternura, a benevolência. Portanto, é para nós um exercício também de aproximação do caráter de Deus. E se te recordas, eu dizia que ao longo dos estudos que iremos efetuar há uma noção muito importante de sermos abençoados para que aqueles que estão ao nosso redor não vivam estas condições. Também eles sejam abençoados, não é? Exatamente, íamos lá chegar agora. E quando nós não o fazemos, nós temos uma responsabilidade tremenda perante Deus. Nós não esqueçamos, estamos a estudar esta temática da responsabilidade social à luz do conhecimento cristão que temos. Ou seja, a partir do momento em que nós tomamos conhecimento daquilo que é o desígnio para nós de Deus, nós temos uma responsabilidade à qual não conseguimos fugir. E já vimos também em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, que é uma ordenança de Deus nós fazermos este tipo de trabalho. Então, eu gostaria até de recomendar a todos aqueles que nos ouvem e a todos aqueles que nos veem este livro, que foi muito importante para mim quando comecei o trabalho de ação humanitária e social que desempenho ao longo destes últimos 11 anos. Esta não era a minha área de formação, portanto, e tive que fazer um grande investimento a nível de investigação e de leituras que me pudessem apoiar no trabalho, e este livro, Beneficência Social, de Ellen White, é extraordinário. Na página 16, ela diz-nos assim: quando homens que têm sido grandemente abençoados pelo céu, com grande riqueza, deixam de executar o desígnio de Deus e não socorrem os pobres e oprimidos, o Senhor é ofendido.
Faz-nos lembrar aquele versículo de Mateus que diz: quando deste de beber, quando saciaste a fome, a mim o fizeste. E, portanto, nós temos tido esta responsabilidade. Muitas vezes recebemos as bênçãos que já aqui falámos, que podem ser variadas, e não as distribuímos. Se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, repara agora, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade. É a infidelidade de homens que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Ou seja, Deus concedeu as suas bênçãos a todos, mas aqueles que se desligaram deles, dessas bênçãos do próprio Deus, não estão aptos para fazer este trabalho, têm guardado essas bênçãos para si e serão chamados a prestar contas no final. Por outro lado, Deus diz que pobres sempre haverá, porque haverá sempre seres humanos que não cumprem com aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é o plano de Deus. De alguma forma, nós, seres humanos, com o pecado, somos responsáveis pela existência da pobreza aqui junto de nós. Chegamos mesmo ao fim desta aula. Costumamos sempre deixar uma parte mais prática. Eu diria que conselho nos darias para nós hoje? Esta lição, este plano de estudos que nós temos vindo a fazer, portanto, estudamos a criação, como ela era perfeita e bela, como ela foi quebrada, e hoje nós estamos aqui a falar planos para um mundo melhor. Usámos a sociedade israelita como pano de fundo para compreender quais eram os desígnios de Deus para o seu povo escolhido, e o grande objetivo que Deus nos vai aqui, portanto, fazer é que nós não devemos oprimir o nosso irmão. E devemos, nesta mesma sociedade, fazer planos para que todos possamos ter as mesmas oportunidades. É verdade que temos os mesmos deveres, mas nem todos temos os mesmos direitos garantidos. Infelizmente, às vezes porque nascemos num local do planeta onde as condições não estão reunidas, mas nós somos chamados a que possamos promover esta igualdade, esta sociedade para um mundo melhor, um mundo sustentável, onde todos possam ter o mínimo de bem-estar garantido. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula, apesar de durante esta temporada do Escola Bíblica estarmos a falar sobre este Evangelho social, eu já estou com alguma curiosidade qual é o assunto da próxima aula, porque tu escolheste como título Sábado, um dia de liberdade. Eu não sei que para si que está do lado das câmaras e dos microfones, quer para si que me está a ouvir através da Rádio RCS ou me está a ver no Facebook, a verdade é que se está curioso, pois bem, convidamos desde já a estar connosco na próxima aula.